Vamos retomar então nessa segunda parte, né? Vamos conversar então sobre uma outra frase para a gente também fazer uma reflexão importante. Olha só, uma frase que vai provocar aí uma série de reflexões na gente, né? Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Vamos ler de novo? Não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Uma frase de um pensador importante do século XIX, chamado Karl Marx, que a gente tem muito a discutir sobre ela. Umas perguntas aqui para a gente pensar. O que é consciência para vocês? O que vocês entendem como sendo consciência? Porque ele fala, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida aqui, a vida que determina a nossa consciência. Então, o que é consciência para vocês? O que vocês entendem por isso? Segundo o dicionário, consciência é uma qualidade psíquica, né? Um atributo da mente, do pensamento humano. O reconhecimento de algo, de um objeto, de uma realidade, de uma situação. Então, ou seja, a consciência é a nossa a produção de conhecimento, né? E também de reconhecer o mundo feita através do nosso pensamento. Né? Qual é a sua consciência? Pergunta B. Qual é a sua consciência sobre uma determinada realidade? Por exemplo, a fome no Brasil. Você acredita que existem pessoas que passem fome? Você acredita que possa haver pessoas que não saibam que existem pessoas passando fome? Já se depararam com alguém assim? Né? Pessoa que fala assim, não, mas não existe fome no Brasil. Ninguém morre de fome no Brasil. Né? Por que será que essa pessoa não reconhece a existência da fome? Então, para isso, para a gente entender por que algumas pessoas não reconhecem, né, muitas coisas que para nós parece tão explícito, parece tão óbvio, eu peguei um exemplo aqui que talvez possa nos ajudar. Olha só, Maria Antonieta, uma imperatriz francesa do século XVIII, perguntou durante um passeio que deu com o seu cocheiro por que razão toda aquela gente parecia tão desgraçada. Majestade, não há pão para comer. As más colheitas de 1789 haviam feito com que o preço do pão aumentasse de forma vertiginosa. Ao que Maria Antonieta respondeu, se não tem pão, que comam brioches. Então aqui é uma história muito próxima do real, né? De uma imperatriz francesa, né? Então imagina, uma imperatriz. Vamos pensar, qual que era a vida dessa imperatriz? Ela vivia no luxo, ela vivia na fartura, né? Ela era uma pessoa que vivia dentro dos grandes palácios de governo, né? Ou seja, não era uma pessoa que conhecia a vida do povo. Era uma pessoa distante da vida do povo. Né? A ponto de que um dia ela está passeando com o seu cocheiro, ela vê umas pessoas ali revoltadas, umas pessoas muito magras, com um aspecto tal, meio feio, né? E ela pergunta para ele, né, por que aquela gente parecia tão desgraçada, e ele conta o motivo para ela. Fala assim, olha, não tem pão, as pessoas estão morrendo de fome, porque havia as colheitas anteriores, né, tinham sido muito horríveis e não havia pão, daí o pouco pão que havia no mercado estava muito caro e as pessoas não conseguiam comprar pão e estavam morrendo de fome. E daí ela vira para ele como se isso não fosse um problema e fala, não, mas se não tem pão, por que eles não comem brioche? Né? Quer dizer, uma pessoa completamente alheia à realidade. Ou seja, uma pessoa que não reconhece a existência da fome. Por que ela não reconhece a existência da fome? Por que a questão da fome, né, não está na consciência dela? Ela não reconhece a existência da fome. Ela não reconhece porque a realidade em que ela vive, a realidade material que ela vive, está muito distante da fome. Né? Ela vive alienada em relação à realidade da população, à realidade da vida concreta, aqui no chão. Por isso que as ideias dela não reconhecem a realidade. Olha só, veja que ao notar que a população estava famélica, devido ao preço elevado do pão, ela, a imperatriz, desdenha do problema, alegando que a população poderia comer brioche. Brioche é um pão francês mais requintado que o pão simples
e, portanto, muito mais caro. Sugerir que a população comesse um brioche na falta do pão pareceu uma afronta àqueles que estavam em situação de fome. Afinal, só uma pessoa que não conhecia a realidade da fome podia ter a ideia de que o brioche fosse uma alternativa. Quer dizer, o fato dela estar tão alienada, dela desconhecer a realidade da vida material das pessoas que estavam morrendo de fome, só o fato dela viver nesse mundo, num mundo de fartura, num mundo de luxo, distante da vida real do povo, faz com que ela se aliene, com que ela não conheça a questão da fome e que ela possa sugerir a ideia de que o brioche, que é um pão mais caro, pudesse ser uma alternativa para quem não podia comer o pão. Então, pessoal, por esse exemplo, podemos perceber como a nossa consciência, as nossas ideias, elas são formadas a partir da realidade material em que vivemos. Só tem consciência da fome aqueles que se depararam com a situação da fome ou aqueles que sabem que essa realidade existe. Ao contrário, pessoas abastadas, que têm grana, que nunca tiveram contato com a pobreza, imaginam mesmo que não existe miséria no mundo. Com isso, podemos compreender a frase de Karl Marx, que diz que as ideias, as consciências, embora sejam uma construção, uma elaboração mental, portanto abstrata, elas não surgem do vazio ou da mente, mas sim, essas ideias são elaboradas a partir de uma realidade material existente. Vamos lembrar a frase lá dele, ele diz, a opinião dele, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Então esse exemplo mostra pra gente como ele está certo nessa frase, porque a questão desse exemplo da imperatriz, ou seja, ela não tem consciência da existência da fome porque ela não conhece a vida, ela não conhece a realidade material. Ou seja, as nossas ideias, pessoal, a nossa consciência, aquilo que a gente reconhece como o que é o mundo, como são os valores, embora seja um produto da nossa mente, ou seja, são ideias, é a ideia, é abstrato. Isso não nasce daqui. Isso nasce a partir da nossa experiência, da nossa vida, do lugar que a gente ocupa no mundo. Tudo bem? Utilizei esse exemplo por quê? Utilizamos esse exemplo para aprendermos sobre o iluminismo, um fenômeno histórico ocorrido ao longo do século XVIII, na Europa, sobretudo nos países onde o capitalismo estava mais desenvolvido, como na Inglaterra e na França. O iluminismo ou ilustração pode ser definido como um movimento de ideias, elaboradas por diversos pensadores a respeito de vários temas, como a noção da liberdade de expressão defendida por Voltaire, pensamento que a gente discutiu aqui. Devido à disseminação dessas ideias pela Europa, o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. Observe que o próprio nome do movimento, iluminismo, ou a expressão século das luzes, ilustração, remete à ideia de algo que ilumina, que traz luz a uma escuridão. Porque ilustração, iluminismo, século das luzes, ou seja, sempre trazendo o nome desse movimento, sempre traz a ideia de uma luz. Quando você clareia alguma coisa, é o quê? Você clareia uma escuridão. Então traz sempre essa ideia de luz, da ideia, sempre essa noção de movimento de ideias, ou seja, de elaborações que estão na cabeça das pessoas. Mas será que essas elaborações mentais, elas saíram daqui do nada? Ou elas foram produtos de transformações que estavam acontecendo na vida material daquelas pessoas? Esses pensamentos iluministas criaram as bases para o mundo em que vivemos hoje. Vamos conhecê-los melhor? Vamos lá. Se o iluminismo é um movimento de ideias, ou seja, produziu elaborações mentais sobre diversos temas, essas ideias só puderam ser desenvolvidas a partir de uma base material. Ou seja, a partir das condições de vida materiais das pessoas que viviam naquele mundo do século XVIII, que era o mundo do Antigo Regime, esse mundo que eu descrevi para vocês no vídeo anterior. E as condições de vida materiais do século XVIII na Europa eram o Antigo Regime. Como vimos, era uma sociedade de privilégios, estamental,
né, em que as diferenças sociais entre as pessoas eram naturalizadas e a exploração era justificada como sendo da vontade de Deus, assim, as ideias iluministas foram desenvolvidas a partir dessas condições injustas, tendo por objetivo o iluminismo criticar o antigo regime e propor a construção de uma nova sociedade baseada em outros valores. Então, pessoal, o iluminismo vai ser um movimento de ideias, tá? Que vai ficar conhecido como iluminismo, como ilustração, como século das luzes, ou seja, sempre essa ideia das ideias, da luz que ilumina as trevas, né? Um movimento de ideias com vários autores, e que elaborou ideias sobre diversos temas. Um deles é a liberdade de expressão, como eu disse para vocês, tá? E que esse movimento de ideias tinha por objetivo, então, fazer uma crítica àquele estado de coisas do antigo regime. Aquela sociedade estamental, aquela sociedade em que a injustiça, a desigualdade era justificada pela ideia de Deus, aquela sociedade em que o monarca era visto como um poder absoluto, que ele tudo podia, e que aquele território era uma propriedade dele, né? Aquela sociedade em que as pessoas não tinham direitos nenhum, né? A não ser a nobreza que não pagava imposto. Aquela sociedade em que os burgueses eles estavam se desenvolvendo, mas eles não tinham liberdade de negócios, porque lembre que o mercantilismo era uma política econômica protecionista, ou seja, era o rei, o monarca que controlava tudo. Então, os comerciantes, os burgueses, não tinham a liberdade do negócio, né, de empreender os seus negócios. Então, o iluminismo foi um movimento de ideias, mas um movimento de ideias que surge, que só pode surgir a partir das contradições da realidade da vida daquelas pessoas. Vocês percebem? Então, o movimento iluminista ele não surge do nada. Alguém um belo dia acordou com ideias motivadoras e revolucionárias. Não. O iluminismo, essas ideias iluministas, só puderam surgir a partir das condições de vida materiais daquelas pessoas, a partir da realidade, a partir do chão, como a frase do Marx. Olha só, vamos elaborar um mapa mental sobre o iluminismo? Os mapas mentais são uma forma de organizar e sistematizar os estudos de forma criativa, divertida e que nos permite reter as informações de maneira mais fácil. Então, o que é um mapa mental? O mapa mental é um recurso que muitas pessoas usam para estudar, que você pega uma folha de papel e monta ali um resumo de um determinado assunto, tá? Então, no caso de história, como que funciona, né? Nós colocamos no centro de uma folha o nome do assunto, que no nosso caso aqui é iluminismo, e criamos ligações contendo aí os elementos mais importantes do assunto, tá? Então, em história, pessoal, o que sempre é necessário a gente aprender em história, de qualquer assunto? Definição do que é aquilo lá, antecedentes, né? O que veio antes daquilo que você está estudando, quais os fatores, as características daquele fato histórico e qual é a consequência daquilo. Então a gente vai montar esse mapa mental juntos, ao mesmo tempo que eu vou explicando para vocês também todos esses elementos. Então tá, definição. Iluminismo, então, como eu falei, é um movimento de ideias desenvolvidas no século XVIII, na Europa, em países onde o capitalismo estava mais desenvolvido, como a Inglaterra e a França. As ideias tratavam de diversos temas, como liberdade de expressão, direitos, liberdades, e era elaborada por diversos autores. Então aqui uma definição do que foi o iluminismo. Seus antecedentes. Seus fatores, pode ser também, ou as suas causas, né? O que propiciou o surgimento desse movimento? O antigo regime, onde a sociedade era estamental e a desigualdade social era naturalizada e justificada pela igreja. Também justificou, né, foi uma causa do iluminismo, a política econômica mercantilista que limitava a liberdade de negócios dos grandes comerciantes, os burgueses, impedindo o seu desenvolvimento econômico. C. Características. Então aqui, quais eram os valores dos iluministas? Que é a parte mais importante. Os iluministas, pessoal, eles eram, em primeiro lugar, otimistas. Tá? Para os iluministas, o acesso ao conhecimento conduzia inevitavelmente ao progresso e à felicidade. Então eles acreditavam que o mundo estava mudando e ia mudar para melhor. Eles eram otimistas.
Uma palavrinha fundamental para entender iluminismo: racionalismo. O que é racionalismo, pessoal? É a razão. O que é razão? Já ouviram falar que tem a razão e a emoção, né? A emoção é quando a gente age por emoção, a gente age instintivamente, né? E que não é bom agir pela emoção porque a gente sempre faz coisas erradas. Já ouviram isso? E a razão ao contrário. A razão é quando você não está tomado pela emoção e você age na racionalidade, age pensando, age de uma maneira racionalista, ou seja, você usa o seu cérebro para pensar, ver os prós e os contras, ou seja, é algo racional, o controle da mente. Então os iluministas, eles eram racionalistas, tá? Eles tinham a crença na razão e na racionalidade para se buscar o conhecimento, o questionamento racional da existência humana e do universo, e o método científico. Então aqui também o desenvolvimento da própria ciência, né? A ciência é isso, é o ser humano buscando compreender tudo a partir daquilo que ele tem aqui. Por quê? Porque a sociedade do Antigo Regime era uma sociedade que se justificava pela ideia do sagrado, pela ideia do divino. Então tudo era a vontade de Deus. Eles não buscavam explicações para as coisas, né? Era uma sociedade que tudo era justificado como se fosse pelo divino. Um exemplo disso é o seguinte: se eles vissem um meteoro, eles interpretariam aquilo como sendo algo enviado por Deus. Hoje não. Hoje nós somos produto do iluminismo. Nós, quando ficamos sabendo sobre um meteoro e tal, nós reconhecemos isso como um fenômeno da natureza, né? Eles não. Tudo para eles, a leitura de tudo para eles que eles faziam era uma leitura divina, sagrada. Nós não. Hoje nós buscamos respostas na própria natureza, nas próprias condições humanas para compreender os fenômenos. Ok? Outro elemento aí importante do iluminismo é o antropocentrismo. Antropo, o homem, o ser humano. Centrismo, centro. O homem no centro, o ser humano no centro. Tá? Antropocentrismo, então, o ser humano no centro. O que quer dizer isso? Que nós vamos, a partir de agora, tentar compreender o mundo a partir de nós mesmos. Nós não vamos mais procurar entender o mundo e ler o mundo como se tudo que acontecesse aqui fosse da vontade divina. A gente traz para o chão a história, a gente traz para a racionalidade. Então, antropocentrismo, a compreensão do mundo que se dá a partir do homem e não do divino. Tá? É o início do mundo contemporâneo, da ciência. Né? Por exemplo, hoje, se você sente uma dor, você vai no médico. Por que você vai no médico? Você vai no médico porque você reconhece que o médico é um profissional que estudou, né? E que sabe que aquela sua dor pode estar sendo causada por um problema que você tem e tal, e vai te propor um tratamento. Quer dizer, nós vamos resolver por aqui mesmo, pela ciência, pela racionalidade. Tá? E não necessariamente quando você tem uma dor você vai esperar uma cura divina. Tá? Então isso é o antropocentrismo. É o homem no centro, o ser humano buscando compreender pela racionalidade a explicação de tudo que acontece no mundo e não mais buscando explicações apenas na origem divina. Eles não eram ateus, eles acreditavam em Deus, mas eles queriam resolver as coisas por si próprios. Tá? Empirismo. A ideia de que o conhecimento, pessoal, ele tem a sua origem nas sensações, na percepção e na experiência. O que é uma verdade, né? A gente só consegue aprender uma coisa de verdade quando a gente tem uma experiência com aquilo que a gente está se relacionando, com aquilo que a gente está aprendendo. Então o empirismo é essa ideia da experiência, da percepção das coisas. A ideia das leis naturais, pessoal. As leis naturais, segundo os iluministas, elas regem o universo. As leis naturais regem os fenômenos da natureza. Então esse exemplo que eu dei para vocês do meteoro, né? Ou de um cometa, sei lá. No mundo do Antigo Regime, um cometa era visto como um recado de Deus. Ai, Deus tá... Eles sempre interpretavam aquilo como se fosse um recado divino. Hoje não. Hoje nós, quando a gente fica sabendo de um cometa, a gente reconhece que é um fenômeno da natureza. Isso acontece de tempos em tempos e ok. Outra ideia do iluminismo é a ideia da igualdade perante a lei. Aqui é a crítica do iluminismo ao Antigo Regime. Porque por Antigo Regime, a desigualdade era a ordem do dia.
E aqui não, aqui eles buscavam a igualdade perante a lei, a ideia de que todos os homens nascem livres e iguais entre si. Isso é a ideia do direito natural, a ideia de que todo ser humano que nasce nesse planeta, ele tem direitos naturais. O que é um direito natural? Um direito que nenhum governante, ninguém pode tirar de você. Toda pessoa nasce com esse direito, é um direito inalienável. Ou seja, ninguém pode tirar de você. Só o seu nascimento, a sua vinda aqui na condição humana já te dá uma série de direitos que ninguém pode te tirar. Isso é chamado de direito natural, de direito inalienável. Por exemplo, o direito à vida. Ninguém pode tirar o nosso direito à vida. Né? Por isso que nós não podemos compactuar com pena de morte, por exemplo. Ah, mas fulano tirou a vida de alguém. Exato, a gente já olha para essa pessoa que tirou a vida de alguém como um criminoso, porque essa pessoa tirou o direito à vida de alguém. Mas se a gente tirar a vida desse, nós vamos estar agindo igual a ele. Não é? Então você pode prender, você pode processar, a gente pode fazer várias coisas, mas não tirar o direito à vida de uma pessoa. O direito à vida é um direito inalienável. Cometa a pessoa o erro que ela cometer. Ou, por exemplo, o direito à liberdade também. Todo ser humano tem um direito natural à liberdade. Ninguém pode ser escravizado. Embora nós já tenhamos passado pela experiência da escravidão aqui no Brasil. Inclusive feita pelos próprios iluministas. Vejam vocês, que contradição. Mas eram essas ideias que ele pregava. O direito da igualdade perante a lei, os direitos naturais e inalienáveis. Aqui, pessoal, está começando a surgir o quê? Aquilo que a gente conhece hoje como direitos humanos. Direitos humanos são isso. Garantir às pessoas direitos naturais e inalienáveis, que não podem ser negados a essas pessoas por qualquer coisa, seja por religião, seja por etnia, seja por origem. Não se pode negar certos direitos às pessoas, que são direitos naturais, inalienáveis, que dão dignidade humana. Tá? Outra ideia iluminista é o anticlericalismo. O que é clericalismo? Do clero, da igreja. Anticlero, anti-igreja. Então, a crítica à dominação da igreja nos estados. A defesa do Estado laico. O que é o Estado laico? É um Estado que não professa religião. Que não confessa religião. O que sustentava o poder daquele monarca absolutista do antigo regime? A igreja. Porque ela convencia as pessoas que o poder dele era divino. Era Deus que tinha botado aquele monarca, aquele rei lá. Né? E era aquilo que sustentava, essa ideia, né, que sustentava aquela desigualdade toda. Então os iluministas falavam, não, né, nós não somos contra a igreja pode continuar existindo, nós também não somos ateus, nós acreditamos em Deus, mas nós devemos separar as coisas. O Estado ele tem que ser laico, ele não pode professar nenhuma fé. E hoje a maioria dos estados são laicos, isso é muito importante. Sobretudo hoje, né, que o Estado seja laico. Né? O que é o Estado laico? É o Estado que não tem fé, ele não proíbe nada. Todas as religiões podem se manifestar. Ele só não pode assumir uma determinada fé. Porque existem outras fés, né, outras religiões. E existem também aqueles que não têm religião. Então, o Estado tem que representar a todos. Essa era a ideia dos iluministas. Outra ideia iluminista é a liberdade de expressão, que a gente já conversou bastante aqui, né? O direito de todo indivíduo de se expressar. Outra ideia iluminista muito importante é o chamado liberalismo político. Por que a palavrinha liberalismo político? De liberal. Liberal e a palavrinha liberal tem a noção aqui de liberdade. Tá? Liberalismo político, liberdade política. O que era isso? Era a crítica ao absolutismo, né? Ao regime absolutista do antigo regime. O poder do Estado deveria ser limitado e não pode avançar sobre os direitos naturais. Né? O poder de governar deriva do consentimento dos governados. Então, quando os filósofos iluministas criaram as teorias do liberalismo político, eles estavam criticando o antigo regime. Porque o antigo regime, né, ele era o Estado absolutista. As pessoas que viviam ali não tinham direitos nenhum, não tinham liberdade. Elas eram súditos. Aqueles territórios todos eram considerados como do rei, e o rei tinha aquele poder porque ele era um enviado de Deus. Né? Então, o liberalismo político é uma ideia que vem para afrontar, vem para confrontar, para criticar aquele estado de coisa e falar assim, olha, as pessoas precisam ter liberdades, o Estado não pode
avançar sobre a liberdade das pessoas, sobre os direitos naturais. A pessoa precisa ser livre, a pessoa não pode ficar escravizada, a pessoa não pode... deve ter o direito, né, de ser igual a todo mundo. Aquela sociedade de pirâmide em que alguns têm privilégios, todos têm que ser iguais. Isso é o liberalismo político. Outra ideia importante é o liberalismo econômico. Liberalismo é a mesma coisa, que a liberdade econômica. Mas que liberdade econômica? A crítica ao mercantilismo, a não intervenção do Estado na economia e a defesa da propriedade privada. Vamos lembrar que aqueles grandes comerciantes, os burgueses, eles se sentiam pressionados pela política mercantilista porque era uma política protecionista. E eles não conseguiam expandir os seus negócios, porque eles estavam submetidos ao poder absolutista. Então eles queriam liberdade de negócios, os burgueses. Daí o liberalismo político, né? E a defesa da propriedade privada, porque o território nacional, ele era considerado, como eu falei para vocês, um território do rei. Não tinha a ideia da propriedade privada. Então aqui o liberalismo político prega isso, o liberalismo econômico prega isso, a liberdade de negócios para os burgueses e a propriedade privada. Pessoal, todas essas ideias iluministas, eles escreveram muitos artigos, né, e elaboraram uma enciclopédia, a origem das enciclopédias aqui. As enciclopédias, então, eram obras de difusão dos ideais iluministas, né? E eles organizaram várias edições dessas enciclopédias e isso se espalhou pela Europa, influenciando todo mundo. Vamos conhecer um pouquinho dos filósofos e das ideias deles. John Locke, que viveu aí entre 1632 e 1704. John Locke foi um inglês considerado o pai do iluminismo. Cria o chamado liberalismo político, corrente que defendia que todos os indivíduos têm direitos naturais inalienáveis, que não podem ser violados por nenhum soberano, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Assim, o governo só tem razão de existir para garantir esses direitos às pessoas. Então, no liberalismo político, a razão de existir de um governo é garantir esses direitos, os direitos naturais, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então o governo aqui é uma noção nova em relação ao antigo regime. Porque aqui no iluminismo eles propõem que o governo sirva às pessoas, garanta direitos às pessoas. Coisa completamente diferente do que acontecia no antigo regime. Que as pessoas não eram vistas como cidadãos, como sujeitos de direitos. As pessoas eram vistas como súditos. O súdito que nasceu de um determinado modo, o camponês, vai morrer camponês porque Deus queria que fosse assim. Aqui então eles rompem com isso, né, as ideias deles, eles querem romper com isso e criam aí o liberalismo político, ou seja, a ideia de que o governo deve assegurar às pessoas direitos naturais inalienáveis, como a vida, a liberdade e a propriedade privada. Outro pensador aí, o Voltaire, crítico do absolutismo e da Igreja Católica, foi preso 2 vezes. Ele escreveu, né, aí as Cartas Inglesas, a obra que defendia a liberdade de expressão. Desse a gente já falou bastante, né? Outro filósofo importante também, francês, o Montesquieu. Sua principal obra, que chamava O Espírito das Leis, ele diz: todo homem que tem o poder é tentado a abusar dele. É preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Com essa ideia, o Montesquieu cria a teoria da separação de poderes, que é a base das democracias ocidentais do mundo contemporâneo. Então, pessoal, Montesquieu foi um cara que ele elaborou um pensamento crítico ao absolutismo. O absolutismo, o que era? O rei, o monarca, tinha todos os poderes concentrados na sua figura. Lembra? Ele julgava, ele recolhia imposto, ele declarava guerra, ele administrava, ele fazia tudo. Poder absoluto. E o Montesquieu fala, não, a gente precisa criar um mecanismo que o poder freie o poder. E daí a divisão de poderes, né? Poder executivo, que é o poder que vai executar, que vai administrar, o poder legislativo, que vai fiscalizar o poder executivo, e o poder judiciário, que vai fazer a justiça. Então ele divide aquele poder que estava todo concentrado na figura do rei absolutista, ele divide esse poder em 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo.
E esses três poderes, nenhum é maior que o outro. Todos têm o mesmo peso, mas eles dividem o poder. Então é um poder que freia o poder. Se esse poder aqui tentar abusar, fazer alguma coisa a mais, esse aqui pode frear, ou esse. E se esse aqui tentar fazer alguma coisa também, abusar no seu poder, ele pode ser freado pelos outros dois. Ou seja, o poder freia o poder. A divisão de poderes é exatamente para isso. E isso é a base de toda a democracia. Aqui no Brasil é assim também. Né? Você tem o poder executivo. Quem que é o poder executivo? O presidente, os governadores e os prefeitos. O poder legislativo, que são as câmaras aí municipais com os vereadores, as câmaras estaduais, né, com os deputados, e a Câmara Federal com os deputados e senadores. É o poder legislativo, eles têm a tarefa de produzir leis e de fiscalizar o poder executivo. E o poder judiciário, que é a justiça, né? Os tribunais de justiça. Então a divisão de poderes ela é a base de toda a democracia, o que é uma novidade em relação ao mundo do antigo regime, né? Os três poderes, tudo bem? Isso é muito importante. Outro pensador aqui, Jean-Jacques Rousseau, tá? Sua obra Contrato Social defende que o soberano é o povo, que representa a vontade geral. Então aqui, com essa ideia de contrato social, ele pega aquele mundo do antigo regime, em que o povo vive para o soberano, é o súdito do soberano, e ele subverte isso, ele inverte. Ele fala, não, são os soberanos, os governantes que servem ao povo. O povo é a vontade geral. Então aqui está começando a noção de democracia. Por isso que as ideias iluministas elas são tão importantes para o nosso mundo hoje, tem a ver com a nossa vida hoje. Porque é aqui que começou a se desmontar o antigo regime e a se construir o mundo das democracias liberais, que é como a gente chama. Adam Smith, pessoal, também um pensador inglês que defendia o chamado liberalismo econômico. Não se esqueçam, liberalismo tem a ver com a ideia de liberdade. Liberalismo econômico. Ideia que propõe que a atividade produtiva, né, a atividade econômica, não deve sofrer interferência do Estado, ficando assim a economia livre para se autorregular através da lei da oferta e da procura. Então eles queriam aí desmontar a política mercantilista, né, dos estados do antigo regime, em que o rei que governava, que controlava as economias, porque essa classe de burgueses queria se desenvolver, né, ficar mais rica, livre das obrigações para com os estados nacionais, livre para com as obrigações dos reis. E aí Diderot e D'Alembert foram aí os dois grandes figuras que coordenaram aí a enciclopédia, né? Esse conjunto aí de 35 volumes que tinha por objetivo reunir todo o conhecimento iluminista, todas essas ideias iluministas que estavam sendo produzidas e divulgá-la pela Europa inteira. Então, uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, essas ideias, elas não surgiram do nada. Brotou, um belo dia todo mundo acordou pensando nisso daí. Não, essas ideias só puderam surgir diante da situação real, das condições de vida materiais das pessoas no antigo regime. E quais foram as consequências disso, pessoal? As chamadas revoluções burguesas do século XVIII, né? Sobretudo na Inglaterra e na França. O que fizeram essas revoluções? Elas destruíram o antigo regime, elas inauguraram uma nova era na história, pautada pelos ideais liberais, né? Liberais, a ideia da liberdade, né? Quais são esses ideais liberais, pessoal? A liberdade, o individualismo e a propriedade. A liberdade, como eu expliquei para vocês, né? O individualismo, então, é essa ideia de que nasce o indivíduo, nasce o cidadão. Porque antes não existia isso, existia o súdito. Havia uma massa de súditos. As ideias liberais propõem o quê? Através do liberalismo político. O surgimento do indivíduo. Uma pessoa, eu sou um indivíduo, eu sou um cidadão um portador de direitos. Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito a trabalhar, eu tenho direito a ir para a escola. E vocês também têm. Todos nós temos direitos naturais inalienáveis. Então essa ideia do indivíduo, o indivíduo passa a entrar na história, né? E a ideia da propriedade, ou seja, de que as pessoas podiam ter uma propriedade privada, um pedaço de terra seu.
Esse conjunto de ideias, né, e depois que vai gerar essas revoluções, que a gente ainda vai estudar, propiciou aí o desenvolvimento do capitalismo, que é o sistema econômico que nós vivemos em grande parte aí até hoje, e as monarquias constitucionais. É aqui, pessoal, que as monarquias deixam de ser absolutistas, ou seja, aquele rei absolutista que faz tudo, e a monarquia passa a ser constitucional. O que é uma monarquia constitucional? A monarquia existe, mas ela vai ser submissa a uma constituição, a um conjunto de leis. Então agora o rei já não pode tudo, ele não tem mais poder absoluto, mas ele é submisso também a um conjunto de leis que é a Constituição. Então, por exemplo, a Inglaterra hoje é um país que vive sob um regime monárquico, mas é uma monarquia constitucional. Né? A expressão lá que vocês ainda vão aprender, mas é assim: o rei reina, mas não governa. O rei não governa mais. A rainha lá da Inglaterra, ela é só uma figura de luxo. Tá lá montada na riqueza deles, né? O povo inglês sustentando a família real, mas ela não governa mais. Quem governa tem as eleições, né? Tem o primeiro-ministro, tem as casas lá. Mas a monarquia constitucional, então, é isso. É quando o rei ele não tem mais poder absoluto e ele está submisso a uma constituição. Ele está submisso às leis. Ele não tem mais poder absoluto. Tudo bem? Aqui, então, um exemplo do que seria esse mapa mental. E aí vocês podem fazer no caderno de vocês, usar a criatividade. Então, você põe o conceito no meio da folha, olha lá, iluminismo, e você coloca esses fatores aí, né? Que sempre em história, todos os temas de história vão ter o quê? A definição, o que é aquilo, né? O que é o iluminismo? É um movimento de ideias que aconteceu na Europa no século XVIII, né? Que queria aí, né, acabar com o antigo regime. Os antecedentes, né, os fatores, as causas, por que surgiu o iluminismo? Né? O antigo regime. As características, quais são as características do antigo regime? Né? Os filósofos e as ideias e as consequências disso, né? Qual foi a consequência do movimento iluminista para o mundo? Né, as consequências a gente acabou de falar aqui, né? Ó, as revoluções burguesas, o desenvolvimento do capitalismo, o fim do absolutismo, né? As ideias liberais, tudo isso foi consequência. Então, aí vocês podem fazer isso, tá? Mas o que eu queria também ressaltar é o seguinte, que o iluminismo, que é um movimento de ideias, essas ideias não surgiram do nada. Qualquer ideia só pode surgir a partir de condições materiais reais existentes. É isso aqui que vai influenciar isso aqui, e não o contrário. Pessoal, com esse material vocês têm condições de realizar as tarefas do diário de aprendizagem, tá bom? Lembrando que provavelmente eu grave mais vídeos para vocês nas próximas semanas. Também me coloco à disposição mais uma vez aí, me procurem para tirar dúvidas. Vocês têm o meu contato no WhatsApp para que a gente possa se falando, tá bom? Um abraço e até mais.